Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Enrolação. Falando sério agora, tá? Talvez o tema do vídeo de hoje seja o mais importante que eu já fiz aqui pro canal. Eu não tô brincando, tá? Da década de 90 pra cá, essa semana pode ter sido o marco histórico mais importante. Só que a gente só vai entender isso daqui a 10 anos. Então, olha que louco, da década de 90 pra cá, talvez essa semana tenha sido a mais importante. Eu vou provar isso para vocês aqui. Então, por exemplo, eu, que nasci na década de 90, tô vivenciando talvez o momento mais importante da minha vida. Geopoliticamente, eu provarei isso. Esse vídeo tá imperdível, você tem que ficar até o final, nem que você põe em velocidade 4.0, 5.0, sei lá, mas você tem que ficar até o final, porque no final eu darei a minha conclusão e vocês vão poder entender tudo isso que eu tô falando. Mas antes da gente começar o vídeo, eu te peço duas coisas. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho. Tem muita gente que não tá recebendo a notificação do vídeo. É muito simples, só você bater aí no sininho. E dois, qual o país com maior crescimento? Então, se você pudesse investir em apenas um país, me diga aí nos comentários qual você investiria. Tipo assim, se eu te desse agora 1 milhão, que eu não vou te dar, obviamente, você investiria onde? Estados Unidos, China, Índia, Brasil, Inglaterra, só pode falar o nome de um país que você investiria. Não pode falar dois não, tem que falar um e antes de eu começar o vídeo. Então vamos bora falar sobre o fechamento da semana aqui. Ibovespa teve uma queda pequena e FIX subiu um pouco, mas não teve uma semana fácil, muita gente metendo pau nos fundos imobiliários. Os outros indicadores aqui não estão chamando muito a nossa atenção. Mais especificamente sobre o Ibovespa, fechou nos 115 mil pontos, quase 116, teve uma queda, depois subiu. Então foi uma semana de lado. Acho que foi uma semana que, em relação ao Ibovespa, a gente não tem muito o que falar, alguns sustos, tem inflação. Aí, ao longo do vídeo, eu vou explicar mais um pouquinho. O dólar também, nada demais, fechando a semana em 4,87, aquele que nem é muito abaixo de 5, também não está em 5. E o Bitcoin, 26 mil dólares, teve aquela queda de 30 para 25, parou ali nos 26, tem gente que acha que vai para 12, tem gente que acha que vai para 50, e o ideal é que você vá acumulando aos poucos. Obviamente eu gostaria de uma baita queda agora antes do halving, entendeu? Tipo, caralho, 15 mil dólares, 8 mil dólares, 5 mil dólares, cara, bum, desabou, aí depois subir de novo. Seria bom, não sei se isso vai acontecer. Quais foram os destaques da semana que você precisa saber? No Brasil, nós tivemos mais discussões sobre impostos, ninguém aguenta mais. Agora estão discutindo a proposta do imposto sindical obrigatório. Isso aqui é bem sério. Quem não lembra aí da época do imposto sindical, era um dia no ano, você era obrigado a pagar, não tem contrapartida, os sindicatos não fazem nada, é sindicato pra cacete. Pra onde é que ia o dinheiro, os bilhões de reais que os sindicatos sempre conseguiram arrecadar? Para manifestações. Lembra da história lá do pão com mortadela que o pessoal ganhava para manifestações e tudo mais? Era exatamente isso. Os sindicatos pegavam dinheiro, pagavam as pessoas para manifestações, financiamento de eventos partidários. Porra, de novo, isso é um atraso do caralho, 1% do salário das pessoas. Então é um negócio muito chato, foi um dos destaques da semana. Outro foi o déficit do Brasil, é muito preocupante, por isso que o governo está aí discutindo de novo novos impostos e algumas questões, e também tivemos a inflação subindo. O IPCA 15 subiu 0,28 e foi para 4,24 em 12 meses, é uma prévia, é complicado. Em agosto do ano passado, se eu não me engano, foi menos 0,73, foi isso que eu gravei um podcast sobre esse tema, foi menos 0,73, então num ano uma queda grande, agora uma alta, foi pouco essa alta, mas o que acontece? Se a inflação voltou a subir, como é que a gente vai ficar com o Copom nas próximas reuniões? Será que o Copom vai mesmo derrubar a taxa Selic em meio, ou acendeu o alerta lá? Tudo isso eu tenho falado diariamente no meu podcast.
Tá aqui, tem no Spotify, tem nas outras plataformas, mas eu prefiro que você escute no Spotify. Me ajuda demais quando você escuta no Spotify. Vou deixar o link aqui embaixo. Já nos Estados Unidos, destaque foi para o Trump. Tiraram uma foto dele, um registro, ele foi fichado. Trump foi fichado, pagou uma fiança de $1 milhão, então ele não foi preso. E aí você deve estar pensando, caralho, Trump se fudeu, foi fichado e tal. Bom, primeiro que ele pode concorrer à eleição lá. Mesmo fichado, pagando fiança e o cacete a quatro. Ele pode concorrer. E vocês sabem o que ele fez? Ele pegou esse buzz, foi fichado, tal, saiu em todas as matérias a foto, meteu a foto, inacreditável, meteu a foto numa página, tá aí na tela para vocês verem, numa página para arrecadar dinheiro para a campanha. E arrecadou milhões de dólares. Eu liguei depois na CNN para ver, a galera da CNN estava revoltada. Absurdo! Ele tá usando para isso e tal. E o Trump rindo à toa. Então, um dos problemas que o Trump causa na mídia e no deep state, não sei o quê, é que batem nele e aí ele faz um negócio, se levanta e a galera fica mais puta ainda. Então, pegar a foto dele sendo fichado, abrir um site com essa foto para arrecadar dinheiro, mostrando que ele continua na luta, foi uma jogada do caralho. O Trump vem disso, né? Ele vem da TV, de programa de auditório. Ele não brinca em serviço e já ganhou uma campanha. E perdeu na época do Covid. Então fica muito difícil a gente falar se ele ganharia ou não, mas está lá, esse ano tem a disputa para ver quem vai concorrer e ano que vem, eleições americanas, o negócio vai pegar fogo, tá? O negócio vai pegar fogo, você vai acompanhar tudo por aqui. Para fechar o giro nos Estados Unidos, o Fed disse que está preparado para elevar as taxas de juros se for preciso. Isso causa mais problemas. Vocês já sabem, quem acompanha o canal aqui entende. Se o governo americano sobe o juro, o dinheiro vai para lá. E aí o dinheiro indo para lá não vem para nossa bolsa, não vem para investimentos. Então guarde na sua mente. O governo americano subiu o juro, dinheiro vai para lá, sai daqui, muitas vezes, tá? Por outro lado, o juro americano alto pressiona as bolsas americanas também. Elas não estão subindo tudo que poderiam, atrapalha a economia. Então é um ótimo momento para você começar a investir pensando no longo prazo. Então vou aproveitar aqui para fazer o jabá da minha comunidade, tá aí. Nós temos um curso de como investir no exterior, ETFs, ações, como você montar uma carteira. O curso está super completo. Entre na minha comunidade, cara, não perca essa oportunidade. Eu acho que a gente tem uma janela aí de uns 3 anos para você investir nos Estados Unidos, tá? Tomara que dê uma queda agora para depois subir quando o juro cair. Então é o momento, entre lá na minha comunidade. Indo para a Rússia agora, nesse nosso giro de notícias, a Heineken foi embora da Rússia, vendeu toda a operação por €1. Outras empresas também já saíram da Rússia. Teve também a queda do avião do Prigozhin. Eu avisei isso aqui, galera. Pô, quem me acompanha no canal, eu avisei. Esse cara foi contra o Putin, marchou quase até Moscou, há uns 2 meses, né? Eu fiz live e tudo mais. Tá uma revolta do grupo Wagner e tal. O Putin falou, não, tá tudo bem, a gente já fez as pazes e tal. Caiu o avião do cara. Caiu o avião do cara. E o que o Putin disse? Ele era muito talentoso, o cara que morreu, mas cometeu erros. Porra, a gente não pode falar que foi o Putin. Mas você apostaria dinheiro que não foi o Putin? O avião do cara caiu. Um cara desse, meu irmão. Porra, o cara não é bobo, entendeu? Por outro lado, também tem a história de que será que ele morreu mesmo ou será que isso tudo é uma armação do Putin com o cara pro cara aparecer em outro lugar? Porque ele morreu em 2019 também, esse cara. Como assim ele morreu antes e morreu agora? É Rússia, meu irmão. Rússia, o cara morre, aparece, vai saber. Então é muito difícil falar se ele morreu. Se ele morreu, provavelmente foi o Putin. Ou talvez é tudo um combinado, derrubaram um avião lá qualquer, sobe o avião aí, derruba, puta, era o avião do cara. Rússia, muito difícil. Já na Argentina, nosso vizinho, estamos chegando ao fim do giro já para falar do tema principal. Na Argentina a coisa tá feia,
O FMI pediu aumento das tarifas de energia e controle de salários, porque eles estão liberando dinheiro, querem as contrapartidas, e o Milei está subindo lá. Vocês sabem quem é, o candidato, já falou que vai dolarizar a economia argentina. Então, cara, na Argentina o negócio tá feio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles hoje. Então, giro do mundo aí, menos de 10 minutinhos, agora acelera, porque nós falaremos do tema mais importante desde a década de 90 em termos de geopolítica, apesar de que a invasão da Ucrânia também é um tema super importante, tá? Então vamos lá. Tivemos a reunião dos BRICS essa semana, a cúpula dos BRICS, onde eles decidiram, tá aí na tela, a entrada de mais 6 países para os BRICS. 6 países novos estão entrando nos BRICS. Você vai entender tudo aqui e é o mínimo que você precisa saber também, tá? Só que a China queria a entrada de 22 novos países nos BRICS, incluindo Cuba e Venezuela. Então nós tínhamos os países dos BRICS, 6 novos países entraram, mas a China tá chamando uma galera, vem, vambora. Vocês vão entender o porquê. Vem, Cuba, Venezuela, todo mundo. Dessa vez, 6 países entraram. Devem ser oficializados já para ano que vem, tem uma nova cúpula em Moscou. Então nós teremos uma cúpula na Rússia ano que vem dos BRICS, que está em guerra com a Ucrânia e com o Ocidente. Olha a loucura. Mas a China queria a entrada de 22 países. Ia virar quase uma ONU paralela, tá? Para quem não sabe a história dos BRICS, rapidamente, BRICS foi criado pelo Jim O'Neill, já falei isso no podcast, economista-chefe da Goldman Sachs, em 2001. O que foi a ideia aqui dos BRICS? Foi olhar para os países emergentes, aqueles países que tinham um potencial de crescimento enorme nos anos 2000. Então o cara virou e falou assim, olha, tem aqui Brasil, Rússia, Índia e China. Esses países têm um potencial de crescimento muito grande. Pena que a gente não cresceu, né? Mas tudo bem. Tem potencial muito grande. Aí ele criou o BRIC. Depois veio o S de África do Sul, 2010. Esse foi o contexto da criação dos BRICS. Então existia uma liga, algo em comum. Esses países tinham, àquela altura, uma chance muito grande de crescimento perto do restante do mundo. Agora nós temos países que são ricos em recursos naturais, antes da entrada dos 6. Após o boom de crescimento, a China passou a ter uma relevância maior e nós temos boa parte da população mundial. Então os BRICS anunciaram a ampliação do bloco com o convite dos 6 países, pouca gente fala dos 22, e essa expansão fortalece demais a China e é isso que eu vou provar. Quais foram os países que entraram? Vamos lá. Arábia Saudita, Argentina, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã. Pô, Charlão, por que Arábia Saudita, Irã, Egito e Etiópia estão numa cor diferente aí no teu slide? Porque a Arábia Saudita e Irã tem uma treta entre eles muito grande, apesar de que eles estão restabelecendo as relações diplomáticas, e entre o Egito e a Etiópia também. Então não tem uma harmonia só garantida lá. Tem treta. Arábia Saudita e Irã, cara, tem um rolo do caramba ali. Mas os dois estão entrando. Como eles estão entrando? Quem consegue segurar a onda? A China. A China que fala, senta aí, senta aí. Ah, não, mas eu... Cala a boca os dois. A China é que está botando ordem. Charlão, e a Rússia? A Rússia também um pouco. Vocês vão ver como nós vamos ficar aqui em termos de armamentos nucleares, que isso também importa. Mas quem manda hoje é a China. A Rússia, o Putin fica só olhando ali. Tá? Se alguém fizer alguma coisa aqui, vocês viram o Prigozhin, né? Para cair um avião é 2 palitos. Então o Putin fica só olhando. Mas quem manda hoje é o Xi Jinping. Olha o poder desse novo bloco aqui, tá? Nós temos uma possibilidade de crescimento do PIB grande e uma parte importante do PIB mundial. Quase metade da população, obviamente, porque a China
e a Índia são países gigantescos, cada um tem quase 18% da população mundial. Então nós temos aqui quase metade da população mundial com essa expansão dos BRICS e quase 50% também da produção de petróleo. Agora, com a entrada da Arábia Saudita e Irã, você tem uma produção gigantesca de petróleo. Já tinha a Rússia. Agora a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Egito. Fica gigante. Fica gigante. Mesmo assim, a gente tem uma perda de característica nesse bloco. Porque qual é a ideia original? Vocês lembram que eu acabei de explicar? A ideia original era uma formação de um bloco com países com potencial de crescimento. Agora você tem uma porrada de país, não tem uma lógica. O que o Brasil tem a ver com o Egito? O que o Irã tem a ver com a Etiópia? Então, cadê a liga que eu falei que existia? A ideia original do inventor dos BRICS se perdeu. Olhando aqui a questão das armas nucleares, eu acho um ponto importantíssimo. Muita gente não sabe que a Rússia tem um arsenal maior do que os Estados Unidos. Óbvio, ficou com todo o arsenal da União Soviética. Então, a Rússia, 5.889 ogivas nucleares contra 5.244. Só que China, Rússia e Índia juntos já tem um arsenal gigantesco. E a gente vai ver o que está acontecendo no Irã. Vocês estão percebendo uma divisão no mundo, né? Por isso que eu tô falando que desde que eu nasci na década de 90, esse é o momento mais tenso com a formação. Tipo, algo tá acontecendo, tá? E o Brasil, Charlão? O Brasil perdeu demais. O Brasil perdeu muito com essa nova formatação dos BRICS. Por quê? Porque antes era um bloco potente. No encontro, o Brasil aparecia. Tava ali. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse era o bloco dos BRICS. Agora, esses países, mais 6, mais os outros que vão entrar, cagou o bloco. Dá para perceber isso? Poucos países, muitos países. Então o Brasil perdeu relevância nessa questão dos BRICS. Muita relevância. Nós estávamos fazendo parte de um bloco pequeno em número, mas importante em tamanho. Olha que loucura. E agora, nós somos mais um dentro do... Se perdeu BRICS, porra. BRICS agora. Uma porrada de países. Daqui a pouco, 25 países nos BRICS. Quem é o Brasil na fila do pão? Sumiu ali. Índia, China, Rússia, Irã, Arábia Saudita. O Brasil vai ficar sentado num canto lá. Então o Brasil perdeu demais. Essa, pelo menos, é a minha opinião, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre cada país, rapidinho, antes de eu dar a minha conclusão. A Arábia Saudita, a maior economia daquela região do Oriente Médio, faz parte do G20, um crescimento gigantesco, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Você tropeça, cai no chão, se bater com o queixo, sai petróleo. E podem começar a utilizar a moeda chinesa para a venda de petróleo. Provavelmente vocês conheceram a Arábia Saudita nos últimos dias, porque o Neymar tá indo para lá. Mas não tem nada a ver com a entrada deles nos BRICS, tá? A ida do Neymar. Mas a Arábia Saudita, você tá andando na rua, tropeçou, caiu com o cotovelo, fez um buraco no chão, sai petróleo. O custo de extração deles é baixo. Eles comandam há muito tempo essa questão do petróleo. É uma perda muito grande para os Estados Unidos isso. Os Estados Unidos sempre foram um aliado importante da Arábia Saudita. Algo está acontecendo. Cadê o Biden? Gente, pelo amor de Deus, cadê o Biden? Sumiu. Não aparece. Quando aparece é cumprimentando nada. Vocês já viram esses vídeos? Mas não vou zoar não, porque é sério. Ele tá idoso, já não tem condições, infelizmente. Depois nós temos a Argentina, que também está entrando. É o único país da América Latina a entrar agora nesse bloco. Terceira maior economia da América Latina, fechou um empréstimo com o FMI recentemente, está enfrentando uma crise muito grave. O Lula foi o grande padrinho. E o que o Lula quer? Ele quer que a Argentina entre, pegue dinheiro, melhore um pouco a economia antes das eleições, porque vocês viram que o Milei já ficou na frente.
Então o Lula está correndo para não perder a Argentina. A América do Sul, os narcoestados, essa influência muito grande da esquerda que vem lá de Cuba, toda essa questão geopolítica da América Latina, o Lula não quer perder a Argentina. Então por isso que ele foi o padrinho da entrada da Argentina. Por falar em Argentina, só para fechar aqui, essa semana nós vemos mais de 100 tentativas de saques em diversas províncias, o que é muito complicado, tá? Isso está passando em algumas TVs. Depois temos o Egito, que também entrou, uma das principais economias da África. Para quem não sabe, ele fica ali em cima da África, muita gente não sabe que é ali que fica. Também já recorreu ao FMI, tem um PIB relativamente grande, tem uma população muito grande, as pessoas não sabem, mas o Egito tem mais de 100 milhões de pessoas. Então, é uma economia importante ali e está visando o crescimento. O Egito está meio... O que eu estou fazendo aqui? É por isso que eu digo, por que o Egito está nos BRICS? Por que a Argentina entrou nos BRICS? Qual a função social, geopolítica da Argentina nos BRICS? Nenhuma, pegar dinheiro. Depois do Egito, nós temos a Etiópia, tem um potencial de crescimento, ela pode oferecer acesso a outros mercados da África, virar um centro de conectividade, e ela entrou a pedido da África do Sul. A África do Sul que é lindo aí, tá? Essa imagem é da Cidade do Cabo, Cape Town. Eu estive lá em 2008, passei um mês na África do Sul. Foi um mês interessante, conhecer um país bem diferente. A África do Sul é linda, com todas as mazelas que ela tem, que vai culpar o passado, mas o presente da África do Sul é muito ruim, um desemprego muito grande, uma corrupção enorme. E a África do Sul pediu a entrada da Etiópia, assim como o Brasil pediu a entrada da Argentina. Então virou um negócio meio assim, aí eu vou chamar um brother para os BRICS, ok. Aí o Brasil chamou a Argentina, a África do Sul chamou a Etiópia, daqui a pouco o Egito vai trazer alguém, Jordânia, sei lá, entendeu? Por isso que eu volto a bater na tecla, perdeu um pouco a característica, mas a China tá mandando em tudo. Para a gente encerrar aqui, ainda faltam mais alguns. Emirados Árabes Unidos, uma economia muito forte na questão do petróleo, e um dos países mais polêmicos do mundo, o Irã, que vem sofrendo aí sanções pesadas dos Estados Unidos, é uma economia grande. Irã que vem desenvolvendo armas nucleares, já falou algumas vezes em destruir Israel. Recentemente saiu uma matéria, o urânio em nível potencial para bomba nuclear é encontrado em usina do Irã, diz a agência da ONU. Então, dentro daquela linha dos países com armas nucleares, nós temos Rússia, China, Índia e talvez o Irã, já nos BRICS com armas nucleares. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês, a hora que o Irã tiver a bomba nuclear, o Egito vai querer ter, a Arábia Saudita também, e aí o Egito tendo a Arábia Saudita, a Turquia vai querer. Cara, vai ser um rolo do caramba isso, tá? A hora que o Irã disser, né, tem uma bomba nuclear, vocês vão ver o que vai acontecer com o mundo. Então, a conclusão, antes de eu falar da minha, o que os jornais falaram, é que o BRICS terminou com uma vitória da China e sem nenhuma vantagem para o Brasil. Já mostrei para vocês, o Brasil não ganhou nada. O candidato Milei, que ficou na frente, e a Patrícia Burris, já disseram que se eles ganharem, de repente eles vão sair dos BRICS, tá? Então nós estamos de olho. O Lula já confirmou a criação de uma moeda comum entre os BRICS. Eu acho que vão enrolar, não vão criar moeda nenhuma. Vão usar a da China. Então, qual a conclusão dos jornais? A China venceu, o Brasil perdeu, e a Argentina não vai querer ficar nos BRICS se o Milei e a Patrícia Burris, se um dos dois, acabarem ganhando. Eu acho que eles até ficam, mas tudo bem. Qual a minha conclusão agora, importantíssima, preste atenção. Tira até da velocidade 2.0, vídeo 3.0, 4.0, que é muito importante essa conclusão, tá? Tá aí. Esse foi um movimento, mais um movimento no tabuleiro que a China está fazendo contra os Estados Unidos. A China fez um movimento genial. Ela pegou alguns países como o Irã, que já sofreram com os Estados Unidos com motivo, Brasil, que tem um viés ideológico, o Lula odeia os Estados Unidos, apesar de fingir ser amigo. Não é só o Lula, cúpula do partido, PT, PCO, PCdoB, isso tudo. Eles odeiam PMDB, odeiam os Estados Unidos. Então,
Está se formando um bloco ao redor da China, tá? A Rússia já foi mais forte, mas a Rússia sofreu demais no pós-guerra. Então ela teve que se aliar com a China de uma forma mais fraca, mesmo tendo quase 6.000 ogivas nucleares. Olha a confusão que está se formando no mundo. Então, quando a gente olha aqui o mapa, e eu vou mostrar o porquê da importância desse mapa, quando a gente olha o mapa, vocês estão vendo os países que já estavam nos BRICS, os novos membros, os países que podem entrar no futuro. Então, vocês estão vendo um bloco que está se formando contra os Estados Unidos, contra a Europa, contra o Ocidente. Ô, Charlão, mas peraí, Argentina e Brasil contra o Ocidente? Filosoficamente, sim. O Lula odeia o Ocidente. Ele está muito mais aliado a países que têm ditadura, que tem um outro regime de governo, do que os Estados Unidos, França, Alemanha. Porra, mas muito mais. Então, quando eu olho o mapa dos BRICS, eu lembro disso daqui, por mais que pareça exagerado. O eixo e os aliados e a União Soviética. 3 blocos que acabaram se formando durante a Segunda Guerra Mundial. Isso não se forma de uma hora para outra. Isso foi se formando. Vocês estão percebendo o que está acontecendo, a importância? Eu não estou querendo vender susto. Eram os BRICS, a China precisava ter uma influência maior, está usando os BRICS para trazer os aliados, petróleo, bomba nuclear, alimento, e com isso vai fazer um contraponto a Estados Unidos, Europa e um modelo de vida ocidental, com democracia, participação popular. Olha o regime da China e da Rússia. Então esses 2 blocos estão se formando durante a Guerra Fria. Para a gente encerrar, esse era o cenário mundial. Nós tínhamos a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, as áreas de influência. E sim, óbvio, nós estamos tendo uma nova Guerra Fria. A última Guerra Fria acabou, o Ocidente ganhou. A União Soviética foi esfacelada. Mas foram décadas de ditaduras, torturas, tudo isso para que se chegasse ao fim da União Soviética. Então, o que nós temos agora, na minha opinião? Mais uma Guerra Fria. Se ela vai subir de nível, aumentar para uma guerra de verdade, é muito difícil falar. Mas não tem como, depois de tudo isso que eu disse para vocês não perceberem que a China está aumentando muito, muito a sua área de influência e vai começar a brigar contra o dólar e provavelmente não vai deixar que seja criada uma nova moeda, vai pedir para que os países dos BRICS e dos que vão entrar utilizem a moeda dela, Cuba, Venezuela, Brasil para exportações e importações. Então vamos ficar de olho. Qualquer novidade, todos os dias eu tenho meu podcast e também tenho uma live que eu faço aí aos domingos no meu outro canal, às 8h18. Então tá de bobeira domingo à noite, cara? Vai lá assistir a minha live. Então expliquei tudo isso, qualquer novidade eu volto. Antes de ir embora eu te peço 2 coisas. Se inscreva aqui no canal batendo no sininho e me diga aí nos comentários. Se eu tivesse que investir apenas em um país, depois de tudo que eu falei, qual seria o país que vocês acham que tem o maior potencial de crescimento? China, Rússia, Índia? Para investir dinheiro em um país só, me digam nos comentários o nome do país que vocês acham que tem potencial. E se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho. Até a próxima. Depois de meia hora você ainda tá aí? Eu não acredito. Quer dizer, eu acredito e obrigado. Então agora que já acabou o vídeo, a maior parte das pessoas já saíram daqui do YouTube, eu posso falar um negócio que eu fiquei imaginando. Depois que eu gravei o vídeo. Eu gravei esse vídeo, mandei para edição e tal. Fui almoçar e fiquei pensando, né? Vim para minha biblioteca estudar e fiquei pensando o seguinte. Vai aparecer algum maluco. Vai aparecer, eu pensando, né? Que vai me perguntar o seguinte: Charlão,
Se der uma mega merda aí, China, Estados Unidos, Rússia, tal, se der uma merda, como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Eu sei que vai ter gente perguntando. Se bobear, já tem isso nos comentários. E, cara, é um negócio meio chato de falar, porque vai ser uma tragédia e, pô, milhões de vidas, se não bilhões, podem ser perdidas com uma situação dessa. Mas como eu sei que vocês vão me fazer esse tipo de pergunta, eu estudando, fazendo umas simulações aqui, anotei, vocês sabem que eu gosto de anotar, né? Nem tudo eu faço no virtual, eu gosto ainda do papel, caneta. Eu anotei aqui o seguinte, tá? Onde seria possível ganhar dinheiro com um problema? Bom, depende do nível do problema, do tamanho do problema, tá? A primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: o ouro deve se valorizar com um conflito desse tipo. Quer dizer, se o dólar começar a perder relevância, até que a gente tenha uma moeda que vá substituir nas transações ou virar a nova referência, o ouro pode ganhar de novo a relevância que ele tinha no passado. Quer dizer, o Brasil confia no ouro, a China confia no ouro, a Rússia confia no ouro e os Estados Unidos também vão confiar no ouro. Então o ouro passa a ser a única referência, de novo, como uma forma de ter uma reserva de valor, finita, tudo aquilo que vocês já sabem. Então, com certeza absoluta, o ouro durante um conflito desse tipo, seja o tipo, eu vou falar 3 tipos, o ouro provavelmente iria se valorizar, tá? Outra coisa, só que aí seria muita especulação, mas que está no radar de quem me acompanha aqui, é o Bitcoin. Ah, mas a China tem, a Rússia tem, Estados Unidos tem. Tudo bem, mas também é democrático. O Irã tem Bitcoin, Estados Unidos tem Bitcoin, a gente tem Bitcoin, quer dizer, as pessoas de todos os países têm. Não é igual o ouro com certeza iria se valorizar, mas o Bitcoin pode ganhar relevância, pode, não tão rápido quanto o ouro, tá? Outras commodities também poderiam se valorizar. Então, mostrei para vocês aqui que esse novo BRICS tem quase metade da produção mundial de petróleo. Isso é super relevante. Se eles começarem a segurar, a travar a produção, o preço do petróleo pode subir. Então, ouro, com certeza, vai ganhar uma relevância maior com toda essa briga. O Bitcoin, talvez, a ver. Vamos olhar o próximo ciclo, tudo que vai acontecer. E várias commodities podem se valorizar, tá? Isso seria mais ou menos um pouco em relação a investimentos. Bolsa de valores, fundos imobiliários, esquece isso, tá? Vamos lá. Agora eu separei aqui 3 possíveis cenários, tá? Estudando. Uma guerra fria, a manutenção, uma guerra convencional e uma guerra nuclear. Quais seriam esses 3 cenários? Uma guerra fria, ok, vai ficar essa guerra fria, Estados Unidos vencendo um pouquinho, a China vencendo um pouquinho, os países se agrupando, de repente pode surgir um terceiro grupo, grupo dos americanos, grupo dos BRICS com a China e Rússia liderando, e um outro grupo de gente que não quer ficar no meio. Eu lamento o Brasil ter se tornado um aliado do Irã, por exemplo. Acho que o Irã não deveria ter entrado por tudo que eles fazem, direitos humanos e tudo mais. A Arábia Saudita também é um país complicado, tá? Então, o primeiro cenário seria a Guerra Fria. Bem complicado, mas a humanidade já teve que enfrentar décadas de Guerra Fria. Já aconteceu, mostrei para vocês. Segundo cenário, uma guerra convencional, que é o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos imaginar que a China possa invadir Taiwan para tomar o que ela acha que é dela, e provavelmente é, se a gente olhar a história, mas aí tem muita discussão. China pode invadir Taiwan, Coreia do Norte pode tentar invadir Coreia do Sul, tudo com uma guerra convencional, sem armamentos atômicos. Isso seria péssimo para o mundo e péssimo para o Brasil. Por quê? Porque, diferentemente da Segunda Guerra Mundial, onde a gente escolheu um lado depois, entrou na guerra, mas porque quis,
Nesta guerra convencional, o Brasil já escolheu um lado. Então isso é muito complicado. Vamos imaginar aqui a Guerra Fria piorando, virando uma guerra convencional e a gente tendo que lutar com os Estados Unidos e Europa, sendo que a nossa vida ocidental se assemelha muito mais à vida americana e europeia do que a vida no Irã ou na China. Então, não sei se faz muito sentido. Então, ó, vamos lá. Guerra Fria normal. Tudo bem, a gente já está acostumado. Guerra convencional, péssimo para a humanidade, mas você não vai destruir tudo. E guerra nuclear, meu amigo, acabou. Ah, como assim, Charlão? Acabou. Acabou. Uma nova guerra nuclear acaba com a humanidade, com certeza, pelo número de ogivas que eu mostrei para vocês. Nós temos mais de 10 mil ogivas nucleares na Terra. E os países estão produzindo. Esse número já foi maior, ele foi reduzido, agora voltou a aumentar. Então uma guerra nuclear acabaria. Ah, mas teve Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos acabaram tacando e ninguém revidou. Porque ninguém tinha, bichão. Ninguém tinha. Agora, com certeza, China e Rússia iriam revidar e acabou a humanidade. Ah, mas se não cair nenhuma bomba aqui no Brasil? Meu irmão, 3 mil bombas caindo nos Estados Unidos, você não vai viver aqui no Brasil mais. Então, recapitulando, em termos de investimentos, eu não quero que nada disso aconteça, tá? Eu quero que continue do jeito que tá, essas guerras comerciais, mas sem violência. Mas ouro com certeza vai ganhar relevância nos próximos anos, Bitcoin talvez, commodities também podem ganhar relevância, 3 tipos de guerra: guerra fria, guerra convencional e guerra nuclear. Guerra fria, ok, a gente já está vivendo. Guerra convencional vai ser uma merda, até porque o Brasil já tem lado. E guerra nuclear acabou. Não teremos mais vídeos aos domingos se tivermos uma guerra nuclear. Então, já respondi a perguntas que com certeza tem nos comentários, que eu sei que vocês sempre fazem. Porra, e se isso acontecer? Como é que a gente vai ganhar dinheiro? Bom, se ficarmos vivos, eu já falei aqui como a gente vai ganhar dinheiro. Antes de ir embora, não esqueça, se inscreva no canal e me diga aqui nos comentários o que eu perguntei no vídeo. Se você pudesse investir ou tivesse que investir em apenas um país, qual país você escolheria? Se gostou, curta o vídeo, curta o canal, bate no sininho e até a próxima.